Olá, eu sou Bruno Martins, eu sou engenheiro civil e nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre honorários periciais. Me acompanha que eu vou te ensinar, você que é engenheiro ou arquiteto, mesmo que recém-formado, a facilmente ter uma renda de 5 mil todo mês. Ah, e outra, se você já trabalha e quer complementar a sua renda, assista esse vídeo até o final, que esse material é para você também. A primeira coisa que você precisa entender é que você não vai demorar 20 anos para receber honorários periciais de um laudo que você fizer hoje. Isso é um mito. Nós temos 3 situações para recebimento de honorários. Então vamos lá. A primeira opção é receber 50% no início dos trabalhos. Você pode solicitar isso, desde que você tenha um bom argumento, como locação de equipamentos, ou quando as despesas para executar o seu trabalho são maiores. Outra situação que temos é a seguinte: você vai receber ao fim da prestação do seu serviço. Ou seja, depois que você elaborou o laudo e nenhuma das partes, réu, autor ou juiz, não possui mais nenhuma dúvida acerca do seu trabalho. Nessa situação, pode-se dizer que, inclusive, é a principal, a que mais ocorre. A última situação que temos, e a pior de todas, mas ainda dá para tirar algo de bom, é que você só recebe quando o processo judicial chega ao fim. Mas, obviamente, você tem que estar de acordo com isso desde o início do processo. As varas trabalhistas, normalmente, trabalham assim. A parte que perde o processo, ou como é chamado no jurídico, a parte sucumbente, fica encarregada de pagar os seus honorários ao fim da demanda. Mas não é de todo ruim assim essa situação. Não vai demorar aqueles todos 20 anos, As demandas trabalhistas elas são mais ágeis. Nós estamos falando de uma média aí de 2 anos para receber os honorários. Pode parecer muito tempo, mas essas perícias ela têm um valor mais alto, justamente pelo pagamento demorar mais a chegar. Muito bem, agora que você já sabe quando vai receber seus honorários, mas quem é que vai pagar esses honorários? Você precisa entender que uma das partes teve dúvidas, quanto ao conflito que gerou esse processo. Uma dúvida que só pode ser respondida por um profissional capacitado. Para isso, então, temos 4 situações diferentes pelos responsáveis pelo pagamento. A primeira situação, pode ocorrer quando a perícia ela é solicitada pelo juiz. Nesse caso, as partes, o autor e o réu, devem dividir o valor em 50% para cada um. A segunda ocasião é quando a solicitação da perícia ocorre por ambas as partes. Nesse caso, as duas partes, cada uma delas, pagam 50%. A terceira situação é quando a solicitação ocorre por uma das partes. Estamos falando ou do autor ou do réu. Nesse caso, quem solicitar a perícia realiza o pagamento. Obviamente, temos algumas ressalvas, no qual pode-se pedir a famosa inversão do ônus da prova, que, em resumo, inverte a parte que deve realizar o pagamento. Mas esse é assunto mais específico, então fica para uma próxima aula. E por último, e não menos importante, os honorários que são pagos 100% pelo Tribunal de Justiça, que são os processos que o perito atua pela assistência judiciária gratuita. Neste, os honorários são menores, inclusive são tabelados. Já que a gente começou a falar de valores, vamos ver então quanto ganha um perito judicial? Eu realizei uma pesquisa a nível nacional e o valor da hora técnica do engenheiro ou arquiteto está em torno de R$ 400, sem contar as despesas relativas em impostos e taxas, E ainda é de comum entendimento que os honorários periciais devem ser estabelecidos em função do tempo necessário para a execução dos trabalhos. E para quem ainda não fez nenhuma perícia judicial, fica muito difícil mensurar a quantidade de horas que se gasta em um trabalho desse. Por isso, eu trouxe aqui para você um trecho de um ofício que o IBAP Nacional enviou ao Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, nesse documento, ele está pedindo uma atualização do valor que é pago pela Justiça Gratuita. Mas enfim, olha só que legal. Aqui fica definido o tipo de perícia e o número mínimo de horas para que se tenha um laudo bem produzido. Por exemplo, para um laudo de avaliação de imóveis urbanos, ele sugere 16 horas para você concluir ele. Para um laudo de avaliação de imóveis rurais,
a sugestão é de 24 horas. Para um laudo de condições estruturais, 16 horas. Para o laudo de avaliação de bens fungíveis, 16 horas também. Já para o laudo de ação demarcatória, 24 horas de trabalho no laudo. E por último, o laudo de insalubridade e periculosidade, girando em torno de 16 horas para um laudo bem trabalhado. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram o link da tabela desses honorários. No caso, é uma do IBAP de Minas Gerais, mas é muito fácil encontrar o que é referente ao seu estado. Basta você digitar no Google IBAP, honorários e a sigla do seu estado. Inclusive, esse ofício que eu mencionei sobre a quantidade de horas gastas, eu também vou colocar para download lá no nosso grupo do Telegram. Aproveita e consome nosso material. Todo dia tem uma dica do mundo da perícia judicial. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Se você for fazer um laudo de avaliação de imóvel urbano, segundo o que já foi apresentado, eu vou gastar 16 horas. E sendo que a hora técnica, em média no Brasil, do engenheiro e do arquiteto é de R$400, logo, o valor dos seus honorários periciais, eles podem ser estabelecidos em R$6.400. Agora, dependendo da complexidade e até do valor da causa, você pode estabelecer honorários mais atrativos para você. É claro que as partes podem questionar os valores e você pode aumentar ou diminuir as horas gastas, variando assim o valor do seu trabalho. É muito comum pedirem para reduzir o valor dos seus honorários. Na pior das hipóteses, as partes podem pedir para nomear até outro perito, pois não concordam com o valor que você estabeleceu. Se isso acontecer, você não perdeu nada demais, porque você acabou não tendo que trabalhar muito nesse processo. Outro detalhe, você só vai iniciar os seus trabalhos depois que os seus honorários estiverem depositados na conta do fórum. Pensa bem, em que trabalho os seus honorários estão garantidos antes mesmo de você começar a trabalhar? Isso te garante que você vai receber e te dá uma segurança enorme. Lembrando que em processos que você aceita trabalhar para receber pela parte sucumbente, que eu já falei anteriormente, quando você aceita receber pela parte que perdeu o processo, os honorários não estão garantidos. Mas você só trabalha assim que você aceitar esse tipo de nomeação. Então, se não quiser arriscar, não entra nessa. Olha, eu espero muito que eu tenha conseguido te deixar mais tranquilo sobre os honorários periciais. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero lá no grupo do Telegram. Vem descobrir um pouco mais dessa profissão pouco conhecida. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar e fazer dela mais do que uma renda extra. Vai fazer dela a sua profissão. Olha, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.